Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, 3 horas da tarde, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quarta-feira para a nossa vida, né? O que Ele quer de mudança para hoje, o que podemos fazer para agradar seu coração no dia de hoje, né? Todos os dias acordamos com essa oportunidade. Ele nos dá a graça de acordarmos e dar o nosso sim para uma mudança de vida, né? Não precisa ser tão radical, mas aos poucos a gente pode mudar um pouquinho e cada dia a gente conseguir traçar o nosso caminho para a vida eterna. Amém? E hoje, pessoal, a gente continua em Lucas. Continuamos no livro de Lucas. O capítulo continua sendo 6, que foi o de ontem, né? E a gente dá aquela continuidade. Paramos no 19, né? E a gente dá a continuidade do 20 ao 26. Levantando os olhos para os discípulos, Jesus disse: Felizes de vocês, os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes de vocês se os homens os odeiam, se os expulsam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegre-se neste dia, pulem de alegria, pois será grande a recompensa de vocês no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas aí, ai de vocês, os ricos, porque já têm a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora riem, porque vão ficar aflitos e irão chorar. Ai de vocês se todos os elogiam, porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, essa passagem é as bem-aventuranças, não é? A gente vê que é uma passagem que ela é tratada, apesar da leitura ela vir com muitas coisas materiais, com coisas que acontecem aqui no dia a dia, mas ela envolve mais as coisas espirituais. Então aqui existe Jesus falando aos seus discípulos dos ricos, aqueles que tudo possuem, aqueles que têm a soberba lá em cima, aqueles que gostam de humilhar os pobres. Aqui tem as duas características, né? A gente vê as características do rico, as características do pobre, né? Em primeiro lugar, a gente vai ver a do pobre. A garantia que nós temos em mudarmos de vida, em fazer a vontade de Deus está aqui, né? Está aqui, nessas bem-aventuranças. E depois a gente vai ver o que a gente vai ter como consequência em sermos ricos. Essa riqueza aqui não é a riqueza de dinheiro, não é a riqueza é a riqueza de soberba, é a riqueza de falta de humildade, é a riqueza de ganância, entendeu? É nisso que quer dizer as bem-aventuranças, né? E a gente percebe aqui que Jesus ele é muito radical em tudo aquilo que ele fala. Aí ele diz aqui, né? Felizes vocês, os pobres, né? O reino é de vocês. Vocês serão acolhidos no meu reino. Os pobres, esses pobres que ele fala aqui, né? É o pobre que é humilhado. É em relação à humilhação, não é que a gente muitas vezes a gente recebe das pessoas, né? É a falta de humildade que as pessoas têm com os pobres. As pessoas pobres de coração são as pessoas boas. As pessoas que têm dentro do coração o desejo de ajudar, o desejo de estar sempre ali servindo, né? E geralmente essas pessoas, elas são muito marginalizadas
aqui na terra, pelas outras pessoas, não é? Que aqui no Evangelho se converte em pessoas ricas. A gente lê, a gente pensa que está se falando de pessoas que sentem fome, fome da comida mesmo, que sente sede da bebida, mas não é. Mais embaixo a gente vê aqui: felizes vocês que sentem fome, porque vocês serão saciados, não é? A fome que é falada aqui, a gente pensa que é a da comida, do alimento, né? Mas não. É a fome da oração. É todas as vezes quando a gente está ali atribulado, chorando, desesperado aos pés de Jesus, a gente vai buscar o alimento que é o próprio Jesus Cristo. E ali ele diz: vocês serão saciados. Ele nos sacia naquele momento de dor, naquele momento que a gente se humilha, naquele momento que a gente se ajoelha, que a gente chora, que a gente se humilha diante dele. Ele diz: vocês serão saciados. E quantas vezes não acontece conosco da gente chegar nessa situação diante de Jesus e a gente sair verdadeiramente saciados? A gente chega com aquela fome de receber o acolhimento de Jesus e a gente sai saciado. Se você chega cansado do seu trabalho, se muitas vezes você chega ali triste com algo que aconteceu dentro da tua casa, você sai outra pessoa depois desse desabafo. Quando a gente sabe o lugar certo para procurar refúgio, a gente encontra. E Jesus diz: para vocês que sentem fome serão saciados. Essa saciedade aqui é o acolhimento dele, né? É a presença dele quando a gente busca na igreja, entendeu? Aí aqui ele fala: felizes de vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Os humilhados serão exaltados. Quem lembra? Quem lembra dessa passagem? Então, toda vez que você é humilhado, toda vez que você derrama lágrimas porque alguém te magoou, porque alguém te humilhou, não é? Você vai rir. A palavra diz: não se preocupe porque você vai rir. Então, o céu está de porta aberta para os humildes, né? Isso é fato. Vamos encontrar o céu quando a gente coloca a humildade em nós. É isso que quer dizer as bem-aventuranças, né? Hoje você está chorando porque o patrão está te humilhando. Hoje você está chorando, né? Por quê? Porque alguém te humilhou. Alguém te deu alguma coisa, passou na cara. Alguém, né, te diminuiu. Alguém te distratou, alguém te fez vergonha diante de todos. E ali você chora. E muitas vezes a gente chora entregando a Deus. E essa entrega, ela nunca ela é perdida. A gente vai encontrar sim a felicidade. Porque a felicidade, o céu, é dos humildes, não é dos soberbos. Mas embaixo a gente vai ver a situação dos ricos, que não é o rico de dinheiro que se fala, é o rico que gosta de humilhar, né? E aqui mais embaixo a gente vê, né, algo que acontece muito, principalmente quando a gente dá um sim para viver a palavra de Deus. A gente encontra muito isso aqui. As pessoas que amaldiçoam, as pessoas que se distanciam de nós, diz que a gente virou santo, e começa. A palhaçada, o circo começa a pegar fogo. Quando um cristão resolve viver uma vida melhor do que aquela que vivia, né? E começa a apedrejar, e começa a jogar coisa, e começa a fazer. Jesus vem dizer aqui: vocês serão exaltados, principalmente porque vocês estão sendo humilhados no meu nome, por mim. É quando a gente dá o nosso sim a mudarmos de vida. Muitas vezes a gente encontra a palavra de Deus, alguém nos convida a ir a um grupo de oração, a ir a uma igreja. Ali você começa a ser tocado e você resolve mudar de vida, né? E aí você seleciona
as suas amizades para a convivência. Não é que você vai deixar de ter amizade com as pessoas que você já conhecia, não. Mas você já não pode mais fazer parte de tudo que todo mundo faz, não é? Não vai, porque você vai encontrar a verdade aqui. E Jesus diz, você vai ser humilhado, você vai ser destratado, você vai ser abandonado. Tudo isso por mim, tudo isso porque você deu o seu sim para viver a minha palavra. Tudo isso vai acontecer, e acontece mesmo. Mas Jesus vem dizer, não se preocupe, porque o reino do céu é seu, está aberto para você, entendeu? Então a gente não perde nada em conhecer a palavra, em mudar de vida, em nos convertermos. A gente só ganha. Aqui é uma passagem, lá não é uma passagem. Lá em cima é inferno ou céu, né? Então, eu não quero viver no inferno, eu quero viver no céu. Mas para isso, eu preciso fazer muito bem minha lição de casa, né? A gente vê aqui. Aí agora em seguida, ele vem falar dos ricos. Os ricos, aqueles que gostam de humilhar, aqueles que gostam de maltratar, aqueles que gostam de fazer inferno, aqueles que gostam de deixar você depressivo, tirar a sua paz, né? Ele dá o nome aqui de ricos, não é as pessoas que têm dinheiro, né? Que para Jesus não é nada demais que você tenha o seu dinheiro suado, que você ganhe, né? Em cima do seu suor e do seu trabalho, você pode ter um mundo de bens materiais, contanto que você saiba dividir, que você saiba ajudar, que você dê sem humilhar. É mais ou menos isso, sabe? Que a palavra vem dizer essas bem-aventuranças. Olha isso aqui. Ai de vocês, os ricos, né? Os ricos que tem fartura, mas irá passar fome. É justamente isso que eu estou dizendo. A fartura que diz não quer dizer todos os bens, a vida boa que vive, não. A fartura é justamente de egoísmo, prepotência, arrogância com as pessoas porque é rico, não é? Por quê? Porque tem dinheiro, faz, eu mando, eu aconteço, eu sou, não é? Aí Jesus vem dizer assim, ai de vocês, porque vocês vão chorar lágrima de sangue, né? Ou seja, é como se Jesus dissesse, é inferno na certa, né? É inferno na certa. A gente não pode humilhar as pessoas, a gente não pode ser arrogante com as pessoas. A gente é humano, a gente tem tudo isso em nós, mas a gente tem a chance de mudar. Enquanto vida a gente tiver, a gente tem essa chance de mudar, né? Mas infelizmente a gente só encontra, muitos encontram essa palavra, essa mudança de vida, né, a tempo, e outros não. Outros nem tempo para isso têm, né? E aí é que mora o perigo. Aí Jesus diz, ai de vocês que agora riem, vocês vão chorar muito. É como se Jesus dissesse, em outras palavras, ai de vocês que está humilhando. Quantas vezes a gente não vê? As pessoas que são arrogantes riem daquilo que faz. Muitas vezes faz a maldade e a pessoa e por trás está rindo, né? Então, Jesus, vocês vão chorar, né? Vocês vão chorar. Jesus só não é tão forte em dizer, o inferno está de porta aberta para vocês. Procurem se converter pessoas que são assim, porque vai dar errado. E aí, pessoal? E aí a gente vai vendo, né? Com esses exemplos aqui que as bem-aventuranças, ela vai nos conduzindo, a gente vai vendo que a coisa é muito mais séria do que a gente pensa e do que muitos pensam, né? A palavra de Deus, ela é toda espiritual, né? Toda espiritual. Você vê que é nítido aqui a diferença, né? Do rico, do pobre, mas nada tem a ver
com a riqueza do dinheiro, dos bens, não é? Nada tem a ver com a forma como eu trato o outro, não é? Quando eu humilho, quando eu fico rindo da desgraça do outro, quando eu fico rindo da forma como eu tratei, como a gente vê muita gente por aí fazer isso, né? Trata mal, é arrogante, né? São pessoas que muitas vezes não é rico, né? Podre de rico, que vive numa classe alta, numa sociedade de classe alta, mas que tem uma arrogância, né? Mas que é uma prepotência, é uma arrogância, né? Que faz medo, faz medo. Aí Jesus vem dizer, vocês vão chorar. Eu tenho pena de vocês, porque vocês vão chorar. Sabe aquele que tu tá humilhando ali? Aquele dali sim, ele vai ser exaltado. Não é? Aquele pobre ali, ele vai ser exaltado. Aquele choro que ele estava ali, debaixo, ali do meu altar, chorando, cada lágrima foi acolhida, cada lágrima foi colhida e está aqui diante de mim as lágrimas daquela pessoa. Né? Aquele sofrimento que muitas vezes ele passa, te pede ajuda, tu não ajuda. Toda lágrima derramada diante de Deus será contemplada e a gente vai trazer de alegria para a nossa vida espiritual, não é? Para a nossa vida espiritual. Então, para a gente encontrar esse caminho desse céu aqui, que a gente encontra aqui lá na palavra de Deus, a gente precisa de uma mudança. Precisamos mudar, rever os nossos conceitos, não é? O que é que eu ando fazendo da minha vida? Né? Como eu ando tratando as pessoas? Será que eu me sinto melhor porque eu sou rico, porque eu sou rica? Não é? Será que eu tenho olhos de misericórdia com o irmão? Por quê? Porque aqui está a diferença de quem vai entrar e de quem não vai entrar. Né? O pobre sempre será exaltado, sempre. Mas essa pobreza aqui não é a pobreza de dinheiro, não é? É a humildade que ele carrega. Muitas vezes as pessoas falam com você com humildade, sem rancor no coração, sem nada. Você vai com 4 pedras na mão. Por quê? Porque você é poderoso, porque você é poderosa. Você tem ali, ó, uma classe alta. Só vivo no meio de uma sociedade alta, né? Nem conheço fulano, muitas vezes, né? Então tudo isso se chama o quê? Arrogância, prepotência, né? São coisas que a gente não vê. A riqueza do dinheiro, do papel, a gente vê, né? A gente vê por quê? Porque as pessoas, elas começam a consumir, elas começam a ter bens, né? A gente consegue ver. Mas a riqueza da prepotência, da arrogância, só quem vê é Jesus Cristo. É Ele. E Ele contempla dessa forma aqui. A mesma coisa a pobreza. A minha pobreza não é aquela pobreza que eu vejo você num casebrezinho, que eu vejo você muitas vezes pedindo esmola na rua. Não é essa pobreza. Essa pobreza, ela é visível. Não, é a pobreza espiritual. É quando eu sou humilde, quando eu tenho um coração bom, quando eu trato o outro bem, quando eu quero ver o outro bem, né? Então, diante disso, as portas do céu estarão abertas para mim, para você. Agora, para quem te humilhou, pode se preparar. Se não houver uma conversão antes, o inferno também tem as portas para ser aberta para você. Amém? Um bom final de tarde aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.